Dia. Ó, então a gente vai fazer mais um Proximidades e Possibilidades, esse aqui mais próximo possível. Bia, há um ano atrás, estava sentada, né, onde vocês estão. Ela já fazia parte da equipe do Fala Roça, já era uma pessoa muito querida, que eu já tinha proximidade no comunicar, porque eu estagiava na TV PUC, e é uma daquelas parceiras que eu quero manter para a vida toda. Tem uma história bacana, profissional, e está acompanhando todo o processo do jornal Fala Roça, que ela vai contar para vocês, as transformações, as mudanças e como é que está hoje, as dificuldades. O jornal Fala Roça, ele se encaixa muito em tudo aquilo que a gente viu em sala de aula com relação à mídia comunitária. Então eu acredito que vocês possam tirar muitas dúvidas com ela com relação a tudo aquilo que a gente discutiu. Não deixem de fazer as perguntas necessárias no final, tá? Eu vou sentar para assistir também. Bia, com você. Bom dia, gente. Não gosto de usar microfone, mas tem que usar porque estão gravando ali. Eu vou sentar que eu fico mais confortável. Então, meu nome é Beatriz Calado, eu sou formada em jornalismo pela PUC há um ano e um pouquinho de meses. Acabei de pegar meu diploma, que vergonha, né? Um ano e pouco, peguei diploma hoje. E estou no Fala Roça desde 2014, abril de 2014, mais ou menos um ano e meio depois que o jornal começou. E eu vim dar uma palestra para vocês hoje sobre o que é o jornal, o que a gente já foi e o que a gente vai ser. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, acho que é no final, né? As perguntas. Não, se vocês quiserem fazer, mas eu acho que é questão do microfone, né? Que vai ter que ficar circulando. Essa é a favela da Rocinha, para quem não conhece. É uma cidade imensa dentro do Rio de Janeiro. A gente diz que a Rocinha é uma cidade. Ela está situada entre a Gávea e São Conrado. Dois bairros super nobres da zona sul do Rio, e a gente, como favelado, vive dentro dessa cidade. O Fala Roça começou em segundo semestre de 2012. Foi quando começou a gente pensar o que seria o jornal. O Fala Roça surgiu dentro da Agência de Redes para a Juventude, que é um projeto da ONG Avenida Brasil. E em agosto de 2012, essa ONG entrou nas várias favelas do Rio de Janeiro para estimular e apoiar iniciativas de jovens de favela, de periferia. Não tinha só de Zona Sul, tinha Zona Oeste, Zona Norte, tinha várias favelas. Eu fiz parte desse ciclo de 2012, sendo que estava no meu segundo período de faculdade, aqui na PUC. Então, eu preferi não seguir adiante, né, com a ideia, mas outros jovens continuaram e criaram o Fala Roça. Inicialmente, o Fala Roça teria como conteúdo projetos sociais, problemas sociais. A gente tem uma seta ali. Não focar em problemas sociais. Isso não é verdade hoje em dia. Falar de diversão e lazer, entrevista com os moradores, caça de palavras, receitas, histórias de morador. E aí a nossa distribuição seria basicamente na associação, nas bancas, ONGs e comércio. Questão de financeira. A gente queria manter o jornal através de anúncios, parcerias, doações e venda de produtos do Fala Roça, né? E o nosso público principal era, no início, quando começou a ser pensado o que era o jornal, adolescentes, adultos com necessidades especiais, idosos, líderes locais e comércio. E a questão de parceiros. A gente queria firmar parceiros com gráficas, comerciantes locais e empresas que atuam na Rocinha. O Fala Roça está muito diferente e ficou muito diferente do que a gente queria ali. Eu falo quando a gente, porque eu iniciei esse processo, mas na verdade quem deu à frente disso foi o Michel Silva, não sei se vocês conhecem, mas ele estuda aqui na PUC, a Michele Silva, que é a irmã dele, e outros 3 jovens que não fazem mais parte do jornal. Se não me engano, Raquel, Graciele, tinha mais uma outra pessoa. E aí a gente teve uma provocação do Marcos Faustini, criador da Agência de Redes para a Juventude, do que o jornal Fala Roça teria de diferente dos outros. E começou a se pensar no que a Rocinha tem de diferente de outras favelas. E aí a gente começou a pensar, bom, a Rocinha é uma cidade que foi construída no início dos anos 50, principalmente com a migração de muitos nordestinos para construir Rio de Janeiro. A Rocinha é marcada por nordestinos, pela presença dos nordestinos. Por que não a gente dar foco e ampliar a voz dessas pessoas? Até é engraçado falar de ampliar, porque algumas semanas atrás eu estava num evento com a Michele,
na UFRJ, e aí uma comunicadora popular falou isso. O jovem de favela, um morador de favela tem voz, ela só não é ampliada. Então, a gente até está mudando esse discurso de que não tem voz. A gente tem voz, mas ela não é ampliada. Então, a gente começou a pensar que seria interessante focar nesse público nordestino que está na Rocinha e que sempre esteve e que vai continuar, porque é a grande maioria. Não só aqueles que vieram, mas os descendentes. O filho, o neto, o parente que veio porque vão ficar na casa da mãe, ou da prima, enfim. E aí o Fala Roça surgiu para ampliar a voz, para contar as histórias, para falar sobre moradores nordestinos dentro da Rocinha. E aí as notícias inicialmente tinham foco na cultura nordestina presente na favela, mas hoje em dia não é só isso. O jornal Fala Roça hoje é um jornal de moradores de favela para moradores de favela, independente da sua origem, se ele é nordestino, se ele veio do sul, se ele veio de outro país. A gente tem muita gente que mora dentro da Rocinha que não é do Brasil. A gente tem muito gringo lá, como a gente fala. A gente, mais uma vez repetindo ali, grande parte da população são nordestinos ou possuem ligações familiares com o Nordeste. O Fala Roça começou a ser distribuído em 2013. A primeira edição, a gente ficou 6 meses para construir o que seria a ideia do jornal. O jornal foi criado, a gente recebeu um apoio da agência de R$10 mil, como vários outros projetos, para iniciar o Fala Roça. E aí foi aquela primeira edição ali, Rocinha no Ar, em 2013. De lá para cá, a gente já teve 8 edições, com cada uma 5 mil exemplares. O formato é tabloide, que é um pouquinho maior que esse envelope aqui. Um pouquinho maior que esse envelope, e tem 8 páginas. Apesar de ser um jornal com tiragem bimestral, a gente nunca conseguiu manter essa linha do tempo de, a cada 2 meses, colocar um jornal na rua. Primeiro, porque nós somos voluntários do jornal. O Fala Roça não é nosso emprego fixo, a gente não vive do Fala Roça ainda. Em breve tem mais novidades sobre isso, a gente não vive do Fala Roça ainda. Então, eu trabalhava, a Michele trabalhava, todo mundo trabalhava, estagiava, fazia outros projetos. A gente nunca conseguiu manter. O maior diferencial do Fala Roça, que eu acredito, e que a gente vê isso no dia a dia, é porque inicialmente a gente tinha botado lá que a distribuição ia ser em bancas, associação, mas não, a gente entrega o jornal de mão em mão. Então a gente vai na casa do morador, bate, entrega o jornal, conversa com ele, tira as dúvidas. A gente muitas vezes é confundido com o jornal da Universal da igreja. Eu não quero o jornal da igreja. A gente não é Universal, a gente é o Fala Roça, aqui o jornal da Rocinha. Além da distribuição de mão em mão, a gente entrega sim, a gente entregava muito, deixava em ponto de distribuição como a C4, que está fechada atualmente, que é a Biblioteca Parque da Rocinha. A gente tem algumas bancas de jornal dentro da Rocinha que a gente deixa, alguns locais parceiros. A foto da Kita não foi, aqui tinha uma foto da Kita. Aqui é uma foto da Kita. Kita é uma repórter fotográfica que acompanha a gente há uns 3 anos já, ou um pouquinho mais, que está fazendo um projeto dela de doutorado sobre o Fala Roça. Então, ela acompanha a gente muito nas entregas, em eventos, em várias coisas que a gente participa, e ela tira muitas fotos e cede essas fotos para a gente poder usar. Essa aqui é uma outra foto da Kita, de um morador lendo o jornal do Fala Roça. E aqui, acho que é uma das coisas principais que muita gente tem dúvida, é como nascem as pautas do Fala Roça. Primeira coisa é o nosso contato direto com o morador quando a gente entrega o jornal. Muitas vezes, alguns jornais são muito distantes, algumas mídias são muito distantes do consumidor final. E a gente tem essa proximidade porque a gente está ali, a gente conhece quem a gente vai entregar. Uma coisa que é muito engraçada é que quando a gente vai entregar o jornal, a gente não entrega na estrada principal, que é a estrada da Gávea que todo mundo conhece. A gente entrega nos pontos que não chegam informação. A gente vai lá para uma área lá em cima da Rocinha, que não sobe nada, que ninguém passa. A gente vai entregar nesses locais. Porque a gente acredita que todo mundo deve ter acesso à informação. E o pessoal que mora na Estrada da Gávea, muita gente tem acesso à internet, por exemplo. Pode ler o jornal pela internet ou pelo Facebook. O pessoal que está lá em cima tem muito mais dificuldade para chegar na gente. As pautas nascem, então, nesse contato direto com o morador durante a entrega dos jornais.
na nossa observação do dia a dia, do que é que pode ser pauta, o que é que não pode ser pauta. Não sei se vocês sabem, mas o jornal Fala Roça não fala de violência. A gente não tem isso como norte na nossa linha editorial. A gente acredita que já tem muitos veículos dentro da Rocinha e fora que retrata a Rocinha, a favela de forma geral, de forma muito marginalizada, muito negativa, e a gente prefere não falar sobre isso. Foi uma escolha nossa, que às vezes a gente se pega assim, pô, será que a gente não vai falar sobre isso? Que nem agora nos últimos acontecimentos. A gente não vai comentar nada sobre isso? E aí depois a gente pode até conversar sobre o que a gente fez nesses últimos dias. Porque a gente ficou discutindo internamente, caramba, a gente vai publicar nada, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente fez pouquíssima coisa, mas só em questão de acesso à informação. Nunca botar, olha assim, o caveirão aqui, a foto do caveirão entrando na Rocinha, ou o exército está sumindo. A gente não fez isso. Outra coisa que dá origem às pautas, problemas sociais recorrentes e problemas, principalmente questão de acesso à água, acesso à luz, saneamento básico. A Rocinha tem um problema muito grande de saneamento básico. O esgoto corre assim, por onde você vê, tem muitas valas, então a gente sabe que isso se deve ao crescimento da Rocinha e como foi feito esse crescimento, mas isso também é o Estado que tem que garantir para a gente. A gente é morador do Rio de Janeiro, paga nossos impostos como todo mundo paga. Então, se o Estado quer cobrar, ele tem que fazer para cobrar. E ele não faz. Então, a gente vai continuar denunciando quantas vezes for preciso. A gente fez, por exemplo, o Michel fez, acho que 1 ano e meio atrás, uma matéria de 50 anos, gente, da luta da regularização da água na Rocinha. A gente tem hoje ainda gente que não tem água encanada dentro da Rocinha. Gente que pega água em bica para beber, para tomar banho. 50 anos. E nada mudou. Nada mudou. E a gente também tem muitas sugestões de pautas via Facebook e e-mail. Falar Roça é multimídia, porque multimídia está na moda, né? Esses negócios aí. Então, a gente está em site, tablet, celular, smartphone, o que vocês possam imaginar que mais criar. Daqui a pouco a gente vai estar até naquele negócio do Google, assim, que você bota e enxerga. A gente tem acesso, vocês podem acessar nosso conteúdo em todas as plataformas. Pautas factuais e uso do Facebook. Ó. Quando a gente criou o Fala Roça, quando o Fala Roça foi criado, por ele ser bimestral, a gente não poderia colocar uma notícia que aconteceu hoje se ela fosse publicada daqui a 2 meses. Então, a gente deu preferência, foi uma escolha nossa, de colocar notícias que poderiam ser lidas e serem interpretadas e fazerem sentido se a pessoa lê hoje, se a pessoa lê daqui a 5 anos, lê daqui a 2 meses. Então, a gente tem muito caso de história de morador, de sucesso, de empreendedorismo, de história de vida pessoal, de história de sucesso. A gente tem até alguns casos curiosos. A gente, acho que em 2013, se não me engano, em 2013 teve uma alemã que veio para a Rocinha e conheceu num hotel que ela estava hospedada uma moradora da Rocinha. Elas ficaram amigas e aí a alemã foi para a Alemanha de novo e perdeu o contato com a Gorete. A moça do hotel se chamava Gorete. E aí ela entrou em contato com o Fala Roça pelo Facebook para a gente achar a Gorete na Rocinha. A gente fez uma matéria, cadê Gorete? Gorete foi achada e elas mantiveram contato pela internet. A Reiki até vinha agora para as Olimpíadas ano passado, acabou não vindo, mas quando ela vier a gente vai acompanhar esse encontro, porque faz parte da nossa história. A gente tem vários casos, por exemplo, do cara do sonho, que a gente fez uma matéria com ele, o cara que vende sonho de beco em beco na Rocinha. Ó, o seu sonho, o seu sonho. E aí ele falou que, por exemplo, as vendas dele no jornal, depois que saiu no jornal, aumentaram muito. Que as pessoas começaram a reconhecer ele, a procurar. Também tem o caso da BC Bolos, que foi em 2000, foi ano passado. Ano passado, de um casal de jovens que estavam desempregados e começaram a fazer bolos para fora. E aí a gente contou essa história no Fala Roça e foi um maior sucesso, porque as pessoas pegavam o jornal e falavam assim, isso aqui é minha vizinha, eu conheço, eu compro o bolo de pote dela. Isso é muito legal, esse reconhecimento do próprio morador com o que a gente faz é muito bacana. E aí, como o Fala Roça não tem na versão impressa notícias factuais, a gente usa o site e o Facebook para isso. Esse ano, principalmente, muita coisa. A gente tem usado muito Facebook e muito site. Por exemplo, esse print aí do Fala Roça do Facebook é de ontem, que o Crivella, nosso querido prefeito, né? Fofo, incrível.
fazendo um serviço social maravilhoso na Rocinha. Um banho de loja pra gente, porque a gente merece, né, gente? Ele foi visitar a Rocinha e disse que a C4 vai abrir em 20 dias. Eu só acredito quando eu estiver lá na reinauguração. Porque a gente está esperando por isso há tanto tempo. E aí teve outra... Olha, vocês podem ver que tudo é relacionado à prefeitura, né? Sob clima de tensão, Crivella faz promessas em uma rádio comunitária na Rocinha, que foi quando ele falou que a gente precisava e ia receber um banho de loja. Que a Rocinha não tinha vários direitos... e que não é verdade, diga-se de passagem, porque como ele fala assim, que agora a gente vai ter acesso à coleta de lixo, ou a Light vai entrar, a Light já entra, a Colurb já faz coleta de lixo regular todos os dias, então é mais uma forma dele querer se mostrar, que está fazendo um bom trabalho na prefeitura. Rocinha apagada do mapa oficial de turismo da Rio Tour, como outras favelas foram. Mais uma vez, a prefeitura apoiando diversas formas a favela, né? Só que não, gente, deixe isso bem claro. Não sei por que as fotos não estão aqui, ocorreu algum problema, mas aqui tinham fotos da Oficina de Comunicação Comunitária do Fala Roça, que a Aline participou ano passado. Eu posso abrir o Facebook do Fala Roça, que tem várias fotos. A nossa Oficina de Comunicação Comunitária foi uma iniciativa que a gente fez ano passado. A primeira turma foi em fevereiro e a segunda foi em julho, né? Em julho, começou em julho. E a primeira turma tiveram 5 alunos e a segunda 12. E todos os moradores da Rocinha foram feitos através de uma seleção no Facebook. As pessoas tinham um link para se inscrever, elas se inscreviam, falavam por que queriam participar e a gente avaliou cada inscrição. E essas pessoas tiveram aulas de história da Rocinha, de fotografia, de comunicação no Facebook, de história do jornalismo que a Lília deu, de dicas de como escrever um texto jornalístico. E a nossa ideia principal era que essas pessoas ficassem com a gente, que fizessem parte, quisessem fazer parte do Fala Roça. De todas essas pessoas, a gente mantém contato com várias delas, mas apenas uma ficou, que foi a Mônica, que é agente comunitária de saúde da Rocinha e que é nossa parceira até hoje. Até hoje. Eu posso abrir o Facebook depois para mostrar as fotos. 2017 e além. O que a gente fez esse ano? A gente deu uma pausa. No início do ano a gente conversou. Hoje fazem parte 5 pessoas do Fala Roça. Eu, Michel Silva, Tainara Lima e Monique Silva. 3 irmãos Silva. Tainara é a cunhada, que é a namorada do Michel, e eu sou a intrusa da família Silva. A gente teve uma conversa no início do ano com a Brasil Foundation, não sei se vocês conhecem, uma organização grande. E a gente queria muito, a gente tem e a gente está tendo muito desejo de se formalizar. A gente não quer mais ser apenas um grupo que faz um trabalho voluntário, um trabalho bacana na Rocinha. A gente quer viver disso. A gente quer poder trabalhar com comunicação comunitária dentro da Rocinha. E a gente quer ser remunerado por isso, porque a gente acredita que a gente é capaz e a gente acha que isso faz parte da nossa vida. A gente quer viver essa vida. Poderia ter o sonho de trabalhar em vários outros lugares, como eu já tive, como o Michel tem, como o Michele também tem, mas o nosso desejo é muito grande para trabalhar com o Fala Roça. A gente vê potencial nisso e a gente quer. Então, a gente teve uma conversa no início do ano com uma pessoa importante da Brasil Foundation, e a gente recebeu um auxílio de 10 mil para poder formalizar o Fala Roça. E esse processo está acontecendo. O Fala Roça vai ser formalizado como uma associação. A gente não vai receber pelos cargos que a gente ocupa, mas sim por projetos que a gente vai fazer. Por exemplo, conselho administrativo. Eu faço parte do conselho, é um exemplo, né? Faço parte do conselho administrativo, mas eu vou fazer um projeto dentro da Rocinha de aulas comunitárias. A gente vai receber pela aula que eu vou dar, não pelo cargo que eu ocupo. E a gente optou por fazer uma pausa no Fala Roça, no jornal impresso, durante esse ano, e a gente voltaria a conversar agora em outubro sobre essa pausa. A gente decidiu por continuar com essa pausa até o fim do ano, então a gente não tem jornal impresso esse ano. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar com força total já formalizados. E a gente viu que a gente precisava continuar nossas atividades de alguma forma. Então, a gente usou o Facebook e o site para isso. A gente continua fazendo matéria, a gente continua sendo visto, continua indo em eventos.
mas não sai nada no jornal impresso, porque a gente também teve um problema de gráfica. A gráfica que a gente fazia, o Fala Roça fechou, e é um formato tabloide, um pouquinho mais complicado de você conseguir. Muitas gráficas nem fazem mais esse formato. A gente fazia na gráfica do Lance, que fechou, e aí a gente foi ver o preço de eu fazer uma nova gráfica e o que a gente teria que adaptar no jornal. A gente ia ter que fazer o novo layout do jornal, um novo projeto gráfico, o que para a gente é muito complicado, porque para a gente chegar onde a gente chegou com a identidade visual do Fala Roça que a gente tem hoje, a gente passou por pelo menos 3 designs. Então, hoje a gente não pode optar por trocar o formato do jornal, porque a gente está no meio de processo de formalização, fazendo um monte de outras coisas, vida pessoal. Então, a gente optou por parar o impresso e continuar no site e no Facebook. O apoio da Brasil Foundation, a gente tem esse apoio da formalização. E, paralelo a isso, a gente está fazendo, com o apoio da Brasil Foundation ainda, um projeto com uma ONG de São Paulo chamada Criança Segura, ONG Criança Segura, que é uma ONG que faz prevenção de acidentes domésticos com crianças de 0 a 14 anos. Então, ainda esse ano, a gente está com o processo em andamento. A gente vai ter um evento na Rocinha com essa ONG de São Paulo. Vão ser exibidos 2 vídeos sobre isso, mais uma palestra dada pela Criança Segura sobre prevenção de acidentes domésticos. Então, a gente está fazendo parceria com a Clínica da Família, por exemplo. A gente foi lá coletar dados, que é uma coisa muito complicada. A gente que é comunicador popular, a gente que é de favela, a gente que faz parte de projeto social, tem muita dificuldade de receber dados oficiais da prefeitura ou de qualquer órgão oficial. Então, a gente não conseguiu esses dados e a gente teve que ir diretamente na Clínica da Família conversar com o médico para poder pegar dados para fazer esse projeto com a Criança Segura. Então, é basicamente isso. Aqui estão as nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença de todos e estamos abertos às perguntas.